caso do delegado lá de São Paulo, do Paulo Bilinski, eu não vou comentar do caso especificamente, mas vou comentar dos absurdos que foram falados em relação ao caso. Vou falar três coisas só. Primeiro, o primeiro absurdo que eu vi, a mulher não poderia se matar com um tiro no peito. Sério. Fala sério. Qualquer pessoa pode se matar com um tiro no peito. Eu já acompanhei um caso, não fiz a perícia, mas eu vi o laudo e tudo, de um cara que se matou com 2 tiros no peito. Eu já fiz... suicídio com 2 tiros. Não, tem demais. Eu já fiz perícias de um cara que deu diversas facadas no peito. Eu já fiz perícia de um cara que cortou o pescoço várias vezes com uma faca. Então o pessoal tem um monte de coisa, não poderia ter... Gente, não é assim. Segunda coisa que eu vou comentar. O pessoal falando que a Glock no calibre 9mm Luger é uma arma de guerra que não é para ser caso urbanos, que em meios urbanos tem que empregar o calibre 45. Velho, é um outro absurdo que não tem o menor cabimento. Tanto a 9 quanto a 45, as duas são ótimas para empregar no meio urbano, pode empregar na guerra também, pode, mas não tem nada que impeça, não tem nada demais, entendeu? As polícias trabalham aonde? Trabalham em meio urbano, entendeu? Entendeu? O calibre 9 Luger é um excelente calibre, o calibre que a FBI usa, uma balística terminal tão boa quanto o calibre .40, tão boa quanto o calibre .45. Então, assim, é um outro absurdo. E esse negócio do pessoal falar que ele teria matado a menina e depois se dado 6 tiros. É sério? Cara, eu acho que sim, é possível até mas assim, é plausível, entendeu? Então, a gente vê muita coisa naquele caso lá que, sinceramente, não tem o menor cabimento. Mas vou deixar uns casos para comentar aí. Que tem uns casos assim, ó, o que acontece? Uma mentira contada várias vezes era verdade, né? Então aí começa aquelas coisas, aí um cara fala uma besteira, o outro emenda naquela outra besteira. Vou resumir o negócio, vocês querem entender uma coisa ali, o cara fazia a perícia, quero ser os laudos da perícia. Quero ser os laudos no final. Já que é o nosso caso aqui, é um caso nosso aqui de São Paulo. Vai aí, Lili. Já que é um caso nosso aqui de São Paulo, eu recebi assim, vários questionamentos, colocações, e vou tratar de uma forma séria aqui, tá? Diferente, desculpa aí se eu estiver até ofendendo alguém, mas é o seguinte, ó. Primeiro falar, porque ela tinha pólvora na mão. Alguém falou isso. Aí depois falaram, não, mas não pode, porque os pais falaram que não tinha pólvora na mão. Porque a posição... Gente, vocês me desculpem. Eu não posso responder nada. Tudo que eu responder aqui, eu sou perita. É achismo. Primeiro, não saiu um laudo da perícia de São Paulo até agora. Tá? Por quê? Porque não é só o local. Tem peças a serem analisadas. Vou falar de forma geral, mas esse caso específico, esse laudo não saiu. Eu não sei se foi coletado. Eu, particularmente, não atendi. A gente mal fala dos nossos casos, né? Mas, assim, se fala depois que foi julgado. Isso é uma prática, mas, eventualmente, acaba se falando porque existe toda uma repercussão. Mas, enfim, eu não sei se o perito coletou dela, não sei se o perito coletou do delegado, eu não sei quantas armas estavam no local. Não tem nada de prova que vem daqui. Então, desculpa, tudo que falarem, como perita, eu vou falar o seguinte, achismo é poeira, como falava o professor Rabelo, se desfaz assim, ó. Amanhã, você não vai para... Você falou uma coisa, vai ser outra. E só um comentário, Joãozinho, a gente teve aqui um caso em São Paulo, que a enfermeira matou a mãe e se matou com 7 tiros no peito, era uma pistola 765. Achei inacreditável. Mas, assim, gente, eu não sei nem o que o perito do local fez, como é que eu posso falar alguma coisa de prova? Eu concordo. E tem coisa, eu sou perita, não posso falar em achismo. E tem coisa assim, ó, por exemplo, o senso comum, às vezes até para nós mesmo, quando tu não é especialista de uma outra área da perícia, o senso comum, às vezes que a gente pensa, às vezes ele é antítese do que acontece. Às vezes é antítese do que acontece. Verdade pura. Então, a verdade pura. Obrigado, João. Assim, ó, quer ver um exemplo? Lesões, morte com arma branca. É normal a lesão de hesitação. Normal.
Normal, dói, comum. Né? A faca dói, né? Aí tu vai te matar, ou vai fazer alguma coisa, aí a faca dói, aí tu vai de novo. Vai aí tu mutilando. Hesita, né? Então, pô, a gente pegou um caso complexo aqui, cara. A gente pegou um caso aqui que o cara era chefe de campanha do candidato a prefeito de Porto Alegre. Eu fui na cena, a gente pegou, botou o dedo dentro, o médico legista foi junto, eu levei um médico legista que era meu assessor, nós levamos ele na cena do crime. Vamos na cena, médico legista em cena de crime. Eu vi o pessoal comentando aqui, era uma coisa raríssima. Eu tinha um assessor que era um médico legista, para mim, um dos melhores médicos legistas do Brasil, sem sombra de dúvida. Tá? Emanuel Constante Neto, vocês anotem esse nome aí. Para mim, assim, ó, é um dos maiores. Me ajuda ali, Baruch, ali no assessoramento do MP. Agora nós temos o Luciano Vaz lá, que também é um pessoal pro bono que tem nos ajudado aí. Mas tem coisas da cena, de ter certo. Ele se esfaqueou assim, se esfaqueou assim, e tu tinha outros elementos que provavam que não tinha outra pessoa na cena. Mas quando tu olha, mas como é que um cara vai se esfaquear de tantas formas? E o que aconteceu? Então, assim, cada caso é um caso, né, João? Cada caso é um caso. Então, tu não pode... E também começar... Por isso que eu falei aquela outra frase lá, tem mais exceção que regra. Se tu começar a tentar encaixar o teu caso dentro de alguma coisa, é o primeiro passo para você começar não dá. Ô, Clebinho, olha que coisa curiosa. Eu tenho experiência de mais ou menos uns 2.000 locais de morte violenta. É um pouquinho, né? Mais ou menos 2.000 locais de morte violenta. Eu nunca fui em 2 locais que morreu a mesma pessoa. Nem eu! Então, cada local é um local. Eu já vi laudo com 2 braços direitos. Eu não vi 2 caras morrendo ali, mas eu já vi que eles levou um tiro no braço direito e no outro braço direito eu vi escrito em laudo. Em laudo de legal. Eu já vi 2 braços direitos. Gostava da pessoa, hein? Um errinho de digitação. Gente, vamos encaminhar. O que vocês acham? Tem mais alguma coisa, meus queridos amigos? Acho que a gente tem, né? Outra. Tem caso. A gente consegue ficar uma semana no Congresso falando o dia inteiro sobre vários criminalistas, não vai faltar um horário aqui, né? Tem casos, né? Eu vou, tem muitos casos. Eu vou deixar uma palavra, eu acho, para cada um de vocês fazer um finalzinho. A gente chama o Norberto. E tem uma turma no seguinte, gente, tem 100 e poucas pessoas nos assistindo ainda, ao vivo, às 11h. São 11h30 da noite. Obrigada, 11h30 da noite. Obrigada mesmo. Elas estão aqui para assistir a Sidneia e a Eliane Baruch. Certamente não vai ser para assistir eu e o João, né? Não! Você não sabe nem nada. Estou brincando, eu posso brincar. Tá, com certeza eu vou assistir vocês aí, para assistir essas feras aí. Mas eu deixo com vocês a finaleira. O João é meu irmão, meu amigo, eu brinco com ele direto. A gente se sacaneia. Estamos em casa. Só para a gente fazer encerramento aí também, o que é bacana, né? Em São Paulo já não é tão novo, Rio, enfim. O estudo das munições, enfim, de alta energia, tá? É super importante o pessoal aí estar se atualizando, inclusive vendo isso junto aos médicos legistas, tá? Porque as lesões, assim, elas são diferentes daquilo que a gente está acostumado. Tem muita coisa só a ser estudada, tá? Falando rapidamente um exemplo prático disso. Esses projéteis aí de fuzil 223, 556, eles costumam fragmentar. Aí você pega um corpo lá, você tem um orifício de entrada e 2 de saída, teoricamente, tá? Você vai ver, na verdade, um daqueles orifícios de saída, sabe o que pode ser? Uma espícula, que é um fragmento ósseo que vem a acabar rompendo, né, toda a estrutura, e aparentemente aí seriam 2 orifícios de saída. Então, são coisas que a gente tem que prestar atenção. Desculpa só que eu esqueci de falar, isso eu acho importante. É estudar, muito, tá? E aí entra essa coisa que o João falou. Pode ser até um fragmento da própria munição, né, João? E ela sair atravessada. E tem. Sim, pode ser fragmento de munição, pode ser... Tem. Aí daqui a pouco tu olha, mas como é que tem um orifício de entrada e tem 2 orifícios de saída? Não acontece. Já peguei. Eu só queria fazer uma parte. Pode. Eu queria fazer uma parte que é o seguinte, a Não Lili... Não é 1 para 1, sempre. Não é 1 para 1. Não, ele fragmenta dentro. Isso, fragmenta dentro.
Porque a Lili comentou aí uma coisa que ela falou que o pessoal costuma falar realmente, usou a terminologia que o pessoal costuma falar, que é calibre de alta energia, tá? E eu venho advogando relativamente... errado aí. Tem que puxar o teu Insta lá, tem muita coisa lá, João. Vamos alongar, velho. Porque o Instagram lá o pessoal tem que entrar. Aquele negócio que tu fala dos coletes. Coletes, sim. Energia, de Stop in Power. O pessoal não adianta, tem que entrar no teu Instagram lá e assistir, cara. Tem que comprar teu livro. Exatamente. E aí, o que eu queria? Eu queria comentar o seguinte: a Lili se referia aos calibres de fuzil como calibres de alta energia. Tá? Desculpa, já retiro o que eu falei. Eu estou colocando aqui no chat. Não pode colocar endereço web, tá? No chat. Não sei como é que funciona isso aqui. Mas depois vocês podem ir lá no portal InfoArmas, ou então ir no meu Instagram. E eu tenho feito algumas publicações falando que, na verdade, o que o pessoal chama de calibre de alta energia não é calibre de alta energia. É calibre de alta velocidade. Por quê? A característica desses calibres, os ferimentos dessa forma se dão, não é por causa da energia. Se dão por causa da velocidade. Se você pegar, por exemplo, um calibre .44 Magnum, ele tem energia bastante próxima do calibre 5,56 por 45 e lesões bastante diferentes, porque o mecanismo de lesão é diferente. A massa. Na verdade, a gente vai ter a diferença, a massa é diferente, mas a principal característica dos calibres de fuzil é a alta velocidade. O Di Maio, ele fala isso muito bem nos livros dele, com relação à produção de lesão pela cavidade temporária nos calibres de alta velocidade. Se você for pegar, por exemplo, um calibre 12 balote, ele tem muito mais energia do que os vários calibres de fuzil. Só que a característica de lesão também é diferente, entendeu? Então, a característica da lesão não é por causa da energia, sim por causa da velocidade, é uma coisa que eu tenho tentado mudar nas pessoas. Esse conceito de parar de falar calibre de alta energia e começar a falar calibre de alta velocidade, que é o fator preponderante. Inclusive, as pessoas tendem a comparar calibres por energia e, fisicamente falando, energia é um péssimo referencial para comparação. Seria mais ou menos como eu querer comparar o desempenho de veículos pela quilometragem que eles rodaram. Falar que um Fusca é melhor do que uma Ferrari porque o Fusca rodou 100 mil e a Ferrari rodou 10 mil quilômetros. Então, não faz sentido nenhum. Mas o Fusca rodou 100 mil quilômetros. Sim, mas a Ferrari é muito mais rápida. Então, assim, a potência da Ferrari é muito maior. Fala, Cid. Uma dica. Só uma dica aqui, ó, falando em alta velocidade, rapidão aqui, ó. Quando a gente vai coletar padrão e munição, né, de alta velocidade, uma dica para os peritos: o ponte agudo, pela característica da alta velocidade, ele ganha muita distância. Dá uma gastada na ponta, deixa ele meio cone truncado, achata mesmo, dá uma esmirilhada e ele vai rodar menos, né? Vai caminhar menos no algodão, na água, facilita bastante a nossa vida. Pressão e força sobre a área. Criar uma resistência maior. Né? Isso, o ponte agudo, né? Ajuda. Eu quero agradecer Frederico Bonani, da Máquina Filme. Eu quero agradecer o Yuri Miller, meu filho. Eu quero agradecer o Guilherme. Eu quero agradecer o Norberto. Eu quero agradecer o Evandro. E agradecer vocês três, né? Sensacionais. Daí eu vou passar a palavra aí para o Norberto, fazer as honras aí do nosso encerramento formal aí, de uma certa forma. Beleza, sensacional. Ok, cumprimentando e agradecendo então aos especialistas em balística, cada um na sua área, a oportunidade e o privilégio que deu a todos nós e a todos os que acompanham o nosso programa 21 desta quinta-feira, cientistas forenses em balística que nos deram a honra de acompanhar, porque é maravilhoso, para mim, particularmente como jornalista, e que sou um leigo em perícia criminal, muito embora trabalhe há alguns anos no Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul, como é bom ouvir um profissional que sabe em detalhes daquilo que diariamente ele trabalha,
local de crime, como o caso do João Bosco Silvino Júnior, peritas de laboratório, como a Sidneia e como a Eliane, e enriquece, sem dúvida alguma, e a oportunidade de ouvir não só o conhecimento de cada um, mas a facilidade que eles têm de comunicar, inteligível para qualquer pessoa. Então, parabéns a vocês, muito obrigado pela participação nesta atividade. Eu sei que tem assunto para muitos programas, e agradecer para todos aqueles que estiveram conosco nesta noite. E o 2121, Cientistas Forense, na próxima quinta-feira, estará com outro assunto aqui, trazendo informação, trazendo conhecimento, trazendo ciência, que é fundamental no propósito desta programação. Muito obrigado a vocês, muito obrigado a Sidneia, que falou de Florianópolis, a Eliane Baruch, que falou de São Paulo, e ao João Bosco Silvino Júnior, lá de Belo Horizonte. Parabéns, parabéns pela carreira, pelo sucesso, pelo conhecimento que não só vocês têm, mas a capacidade de transmiti-lo, que para nós é fundamental. Uma boa noite a todos.